A Revolução Cubana, ocorrida em 1959, foi um movimento guerrilheiro que derrubou o governo ditatorial de Fulgêncio Batista. A revolução implantou em Cuba o regime socialista e vinculou a ilha caribenha política e economicamente à União Soviética. A independência de Cuba foi obtida através de uma guerra entre Estados Unidos e Espanha. Em 1898, com a derrota espanhola, os Estados Unidos passam a exercer uma influência considerável na ilha. Para consolidá-la, o Senado americano aprova o projeto do senador Oliver Platt e obriga os cubanos a incorporarem à sua Constituição a Emenda Platt. Esta dava aos americanos o direito de intervir no país em caso de instabilidade política. Assim, houve o início a tutela político-econômica e militar norte-americana sobre Cuba. Esta incluía, em 1903, a concessão de um território de 117 km² em Guantánamo, no sul da ilha. Posteriormente, seria construída uma base naval e uma prisão na região. Na década de 1950, a economia cubana baseava-se quase exclusivamente na produção de açúcar e 35% da fabricação eram controlados por capitais norte-americanos. Dentre os líderes da Revolução Cubana destacam-se 3 nomes: Fidel de Castro, que foi um líder revolucionário cubano e comunista, presidente do Conselho do Estado da República de Cuba, primeiro secretário do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba e ditador do país desde 1959. Fidel esteve no poder durante 49 anos. Ernesto Che Guevara, principal líder da luta socialista na América Latina e da Revolução Cubana, atuou como jornalista, médico e político. Raul Modesto Castro foi um político e revolucionário cubano. Foi presidente do Conselho do Estado da República de Cuba de 24 de fevereiro de 2008 até 19 de abril de 2018. Ele é o irmão mais novo do ex-presidente cubano Fidel Castro. Sob o comando de José Martino, Cuba foi uma das últimas nações do continente americano a virem a se tornar independentes. Para que isso ocorresse, ela contou com o apoio das tropas norte-americanas, o que de certa forma acabou formando um tipo de parceria entre as nações, criando um laço político que para os Estados Unidos era muito proveitoso, já que o país tinha um grande interesse na ilha que se localizava bem no centro das Américas. Os Estados Unidos passaram a intervir de maneira direta no país, fazendo com que Cuba se tornasse uma nação subserviente a seus desejos, vindo a ser cada vez mais fraca e obediente. Por muitas vezes, os militares norte-americanos ocuparam a região cubana, e em 1950 o general Fulgêncio Batista empreendeu um regime de ditadura, que recebeu o total apoio dos norte-americanos. Grandes empresários norte-americanos dominavam o mercado cubano. Eles eram donos das indústrias de açúcar e da maioria dos hotéis. Além disso, o governo da ilha também sofria interferência política, já que os Estados Unidos apoiava sempre quem fosse mais favorável à continuidade dos laços entre as duas nações. Seguindo uma economia baseada no capitalismo, com forte dependência dos Estados Unidos, a população sofria com a alta taxa de desigualdade social. A parte mais pobre da população vivia sob forte indignação, já que a sua situação nunca melhorava, enquanto os ricos ficavam cada vez mais ricos. O governo de Fulgêncio também era negligente com as necessidades básicas de toda a população e também era conhecida pela brutalidade que utilizava para reprimir seus adversários políticos. Com toda essa situação, um grupo de guerrilheiros se uniu com a intenção de tomar o poder e fazer com que Cuba pudesse se tornar uma nação onde todos viveriam bem, de maneira decente, sem humilhações nem exploração. Estava prestes a acontecer a famosa Revolução Cubana. Uma das primeiras medidas do governo revolucionário foi expropriar bens de cidadãos americanos e cubanos que deixaram a ilha por causa da Revolução. Desta maneira, os Estados Unidos respondem com um embargo econômico em 1960, proibindo o comércio do seu país com Cuba. Além disso, certas medidas foram tomadas ao longo dos anos 60, como, em 1961, os Estados Unidos rompem relações diplomáticas com Cuba. Em 1962, em plena Guerra Fria, Cuba é expulsa da Organização dos Estados Americanos, a EOA, sob a acusação de disseminar a subversão pelo continente. Em 1965, Fidel Castro funda o Partido Comunista Cubano, o PCC. Isolada, Cuba passa a receber ajuda financeira da URSS. A Revolução Cubana e sua virada ao socialismo incendiou o mundo na década de 60, com o sucesso da Revolução.
A esquerda latino-americana passou a acreditar que seria possível chegar ao poder. Para os Estados Unidos, a ilha seria uma fonte de problemas e o mais grave seria a crise dos mísseis, em 1962. A fim de evitar que o exemplo revolucionário se propagasse, os Estados Unidos vão apoiar uma série de golpes militares no continente para preservar sua influência na América Latina. Por sua parte, Che Guevara reorganiza o sistema econômico na ilha e, posteriormente, pedirá a Fidel Castro que o deixe continuar a espalhar as ideias revolucionárias pelo mundo. Assim, Che Guevara se dirige à Bolívia, onde é assassinado em 1967. Posteriormente, Cuba ajudaria países africanos, como Angola, Cabo Verde, Guiné, Guiné-Bissau, Etiópia, Congo, Argélia e Benin, a fazer a independência de suas metrópoles. Curiosidades. 1. Pelos ataques, Fidel Castro foi condenado a 15 anos de prisão na Ilha dos Pinos, que atualmente é a Ilha da Juventude. Seu irmão Raul, que integrava o bando, foi sentenciado a 13 anos de reclusão. Segundo, já exilados no México, os irmãos Castro se juntaram a um grupo de revolucionários para arquitetar um plano para tirar o ditador Batista do poder. Foi lá que eles se conheceram, Ernesto Che Guevara. 3. Além das armas, os revolucionários utilizaram outras poderosas forças para impor o seu poder. O rádio. Os guerrilheiros criaram em 1958 uma rádio pirata, batizada de Rádio Rebelde, para se comunicar com a população. 4. O líder Che Guevara deixou Cuba para incentivar os movimentos em outros países latino-americanos. Por meio de informações da CIA, o Serviço Secreto Americano, Che Guevara foi executado por militares no interior da Bolívia, local onde dirigia um grupo de guerrilheiros. O museu. O belo edifício, construído entre os anos de 1913 e 1920, funcionou como palácio presidencial e abrigou presidentes cubanos por quase 40 anos. A arquitetura tem elementos neoclássicos e foi decorado por Tiffany, de Nova York. Após a Revolução Cubana, o edifício se transformou em um dos museus mais importantes de Cuba, o Museu da Revolução. Em 1965, o Comitê Central do Partido Comunista de Cuba foi formado no ainda Palácio Presidencial. Só em 1974 tornou-se um museu dedicado à Revolução Cubana. 2 anos mais tarde, ainda testemunhou a aprovação da Constituição de 1976. Em 2010, foi declarado Monumento Nacional. E a nossa pergunta para a sala é: qual foi o ponto de partida para a Revolução Cubana?